O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que inscreva-se. Ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.700 vídeos sobre Previdência à sua disposição. O programa Ao Vivo Doutor de hoje debate processo judicial previdenciário. E, para isso, estamos contando com as presenças do Dr. Fábio Souza e do Dr. Fernando Rubim. Este programa sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo. Nós teremos o sorteio de um livro, então os senhores poderão fazer aí as suas inscrições para o sorteio. Vamos falar dele daqui a pouco. Bem, eu quero lhes apresentar, e essa figura simpática, tão conhecida, que é o doutor Fábio Souza, que é juiz federal. Ele é professor adjunto na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E é também mestre e doutor em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. E eu vou querer que ele me confirme aqui se faz parte do currículo dele ser maratonista e surfista. É isso, doutor Fábio Souza? Ô, Ney, sou aprendiz, maratonista de verdade no campo da Previdência tem um só, doutor Eliseu Leite. É isso aí. Nosso amigo Eliseu Leite. Estava em Berlim, viu, essa semana, acho que essa semana ou semana passada, viu? Maratona lá em Berlim. Então, mas Ney, que prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre processo previdenciário, esse tema tão importante. Então, eu queria agradecer muito o convite, cumprimentar o doutor Fernando Rubim. É sempre um prazer ouvi-lo, aprender com ele, cumprimentar a doutora Ana Helena e a todos os telespectadores. Acredito que teremos aqui alguns instantes de um debate muito produtivo. Se Deus quiser, e contando com essas presenças ilustres e competentes, não tenho dúvida que será um grande debate. O doutor Fernando Rubim é graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É doutor em Processo Civil pela PUC do Rio Grande do Sul. Professor e coordenador de graduação e pós-graduação. É também fundador do G4, Atualização Previdenciária, e autor de inúmeras obras sobre direito previdenciário. Eu comecei a contar, doutor Fernando, mas perdi a conta. Quantas são? Boa noite. Boa noite, Ney. Obrigado aí pela apresentação. São 18 obras, né? Com essa que tu vai fazer o sorteio hoje aí do processo judicial previdenciário. Prazer aí estar na companhia dos amigos e muito bom ter esse espaço para debate, né? Feliz em voltar aqui no seu programa. Da outra vez a gente fez o debate aí com o professor Daniel Machado da Rocha, né? E hoje de manhã no G4 já tivemos a oportunidade de fazer um debate muito bacana com o desembargador Paulo Afonso Brum Vaz sobre o tema de processo, né? E agora está aí na companhia tua, né? A companhia da doutora Ana, e conversar um pouquinho, trocar algumas ideias aí com o doutor Fábio Souza, que a gente tem aí o máximo respeito e a máxima admiração aí pelo trabalho,
na magistratura e acredito que nesse tipo de espaço a gente estamos, né, todos do mesmo lado aí para buscar um processo judicial de maior qualidade e é isso que a gente vai tentar aí dialogar nesse espaço tão nobre aí que é o Rede Previdência. Doutor Fernando Rubim é realmente dedicado com intensidade ao processo civil e nesse campo previdenciário ele chega a dar aulas de 5 horas. Ele tem aí uma sexta-feira insana. Fala um pouquinho desse time de elite, doutor Fernando Rubim, por favor. Olha, Ney, que foram 8 horas e a última aula a execução foi 8 horas e 35 minutos, hein? Começamos às 7 e acabamos às 3 horas da manhã e 35. Eu só queria fazer antes uma observação que quando tu foi fazer a chamada dizendo que tinha uma pessoa simpática aqui no evento, eu achei que ia começar por mim. Eu achei que e aí tu começou pelo doutor Fábio. Eu quero te dizer que numa próxima oportunidade, doutor Ney, o senhor pode repensar, assim, porque eu tenho lá minha simpatia escondida, tá? Não é tão assim, mas eu achei que dessa vez eu achei que ia ser reconhecido, mas não foi, então, nessa oportunidade. Mas o nosso time de elite, então, é o time aí que a gente estuda as matérias com foco no processo mesmo, né? A gente deixa o direito material aí para quem se dedica realmente mais. As minhas pesquisas já no doutorado já vieram convertendo para o tema do processo judicial previdenciário, processo eletrônico, e a gente está desafiando esse espaço da madrugada, né? Com um formato aí mais objetivo esse ano, um formato mais aí de responder questões práticas, né? Buscar responder questões práticas, construindo o gabarito junto com os nossos alunos ao vivo em sala de aula. Então, por isso que demora um pouquinho mais. Vem uma ideia aí de um aluno que eu nem tinha pensado para responder aquele tipo de pergunta. A gente adapta, a gente coloca plano A, plano B, e assim a gente vai invadindo a madrugada sem muita pressa para que todo mundo possa acompanhar relativamente juntos, né? E, então tá um time aí enorme, graças a Deus, o Brasil inteiro participando aí do time de elite, e o pessoal pode saber um pouquinho mais a respeito lá no @time de elite cursos. Muito bem. O doutor Fernando Rubim, essa figura simpaticíssima, e é bom que nós comecemos o nosso ao vivo doutor de hoje assim, descontraídamente. E eu disse 5 horas de aula, ele disse, não, agora já foi para 8, então aumentou a insanidade. Mas, doutora Ana Helena, nossa boa noite para você. Está sem áudio. Ney, está sem áudio? Agora chegou. Melhorou? Chegou. Boa noite a todos, né? E vamos dar também boa noite ao pessoal que está aqui no chat. Mônica Cordeiro, Marisa Lima, Fabiana Henrique, Maritônia Neves, Marisa Lima, Vera Lúcia, Maria Catarina, Patrícia Valente, Luiz Guilherme Mariano, que está dizendo que pela primeira vez está acompanhando o programa, não é? Da Rede Previdência. Seja muito bem-vindo e obrigada pela audiência de todos. E temos já uma pergunta aqui de Jocelino Martins, né, que sempre está presente nas nossas lives, e assim o senhor... Já chegamos lá, já chegamos lá. Tá bem, então já tá temos certo? Perguntas aqui, e o pessoal pode fazer pergunta, viu, que aqui a gente passa para os entrevistadores. Ótimo. O doutor Fábio de Souza disse que, enquanto houver pessoas sem o mínimo necessário a uma existência digna, estaremos, no plano coletivo, distantes de uma sociedade justa e, no âmbito individual, afastados da completude como seres sociais. Muito bem, doutor Fábio Souza.
Permita-me, antes de adentrarmos nas perguntas, o doutor Fábio passou agora 4 anos, não é? Pela TNU, a composição da TNU, e tem votos importantíssimos. E um dos últimos foi agora no tema 301, não é isso, doutor Fábio? É verdade, Ney. Me permita a informalidade e também pode me chamar de Fábio, não precisa do doutor não, tá, Ney? O tema 301 foi o último representativo de controvérsia que julguei na Turma Nacional de Uniformização. Né? Eu participei do julgamento e acabou prevalecendo a minha divergência ali. Sobre esse caso, aliás, tem um aspecto processual muito interessante. Aliás, que reúne processo e direito material aqui. E quando digo processo, a questão do interesse, né, do interesse recursal mesmo, e, sobretudo, sobre uma estratégia da advocacia postular em juízo. O que acontece aqui? Nesse tema foi julgada a aposentadoria rural por idade. A aposentadoria rural pura, né, não a híbrida, a pura. E se concluiu que era possível somar tempos de atividade rural, ainda que separados por um longo lapso. Então, não existe um tempo rural remoto que se perca. Não existe um tempo rural remoto que não possa ser somado para se chegar ali à totalização do tempo necessário à aposentadoria, né? Os 180 meses de atividade rural. Isso quer dizer que eu posso ter trabalhado no campo anos atrás, ter parado de trabalhar no campo, ter ido para a cidade ou exercer outra atividade, ou parado de trabalhar, e depois de anos, 5, 10, 20 anos, voltar para o campo e, com isso, somar aquele tempo rural antigo com o tempo rural novo, e ainda assim eu terei como preencher os requisitos para a aposentadoria. Olha que curioso, Ney, nesse caso aqui. O tema foi a turma recursal, né, tinha decidido que, se tivesse decorrido um tempo muito grande, que na verdade ela tinha decidido que nem era tão grande, se tivesse passado mais de 120 dias entre uma atividade rural e outra, o segurado perderia a atividade rural antiga. Esse era um entendimento bem rígido, né? O entendimento que era mais comum, inclusive na 4ª região, muito frequente, era que se tivesse passado um período de 24 ou 36 meses, aí você perderia o tempo antigo. Só que esse não era o entendimento do INSS, não é o entendimento do INSS. Administrativamente, o INSS não coloca esse obstáculo para a soma dos tempos rurais. Não coloca. Então, nesse caso, o que aconteceu? E contando um pouquinho dos bastidores aqui dessa decisão, que eu acho muito interessante. Nesse caso, houve ali, primeiro, um voto do relator dizendo que seria necessário ter um período, uma interrupção inferior a 36 meses. Se entre uma atividade rural e outra tivesse passado mais de 36 meses, a pessoa perderia o tempo rural anterior. Aí houve um pedido de vista, muito importante. Nesse pedido de vista, o colega Glauber, né, da Justiça Federal de Natal, da Turma Recursal de Natal, manifestou ali uma divergência, dizendo: olha, não existe essa limitação de 36 meses, pode somar qualquer tempo. E aí depois eu novamente pedi vista, e o que acontece aqui foi um ponto muito interessante, porque nesse representativo de controvérsia, o INSS não se manifestou. Olha só, o INSS não apresentou memoriais, não foi fazer sustentação oral. Por quê? Porque o INSS, administrativamente, não defende essa tese. Então, judicialmente, lá na TNU, ele nem foi. Quando eu pedi vista e apresentei o voto, em seguida, primeiro que eu acho que a posição administrativa do INSS está certa, né? E segundo, e aí vem uma grande questão,
se o INSS administrativamente reconhece, não existe uma real divergência, não existe o interesse da autarquia de resistir a essa pretensão. Na verdade, essa condição foi colocada pela jurisprudência e não pela parte, não pela autarquia. E esse dado, quando o INSS, eu marquei uma reunião com o INSS, nesse meu pedido de vista, né, e aí, quando a Procuradoria foi despachar com o INSS, a pergunta para a diretoria de benefícios do INSS, não foi nem para a Procuradoria, foi para a diretoria de benefícios, era qual a posição, o que o INSS faz administrativamente. E aí, logo em seguida, o INSS peticionou, dizendo administrativamente é possível somar esses períodos. Então, o que a Turma Nacional de Uniformização fez, e foi determinante aqui, a manifestação do INSS, foi simplesmente dizer, olha, no judicial não pode ser mais gravoso que no administrativo. Então, é necessário aqui estabelecer a possibilidade dessa soma. E o que chama atenção, e aqui já vai uma dica de atuação prática no campo do processo. O judiciário não conhece a prática administrativa. Muitas vezes eu vejo críticas a decisões judiciais afirmando que a decisão judicial é mais restritiva que o posicionamento da administração. Só que a gente não pode esquecer que o juiz não está ali lidando no dia a dia com a administração, né? O advogado previdenciarista sabe como o INSS decide na prática. O juiz não sabe. Na verdade, o comportamento da administração é matéria, de fato, a ser levada a conhecimento do judiciário e comprovada. Então, cabe ao advogado aqui, e essa é uma boa estratégia, mostrar, olha, administrativamente isso é reconhecido. Administrativamente isso não tem problema. E são vários exemplos, Ney, são vários exemplos, Fernando, de situações em que o judiciário acaba adotando uma postura mais restritiva, mas quando é confrontado, quando é demonstrado ali que a administração age de uma outra forma, rever o seu posicionamento. Eu posso citar alguns exemplos que aconteceram na Turma Nacional de Uniformização, em que a solução foi modificada a partir do momento que os advogados demonstraram qual era a praxe administrativa. Muito bem, muito bem. Doutor Fernando, vamos trabalhar? Ícaro, vou pedir que você mostre o livro do doutor Fernando, que ele está gentilmente cedendo para sorteio hoje. Doutor Fernando, quero lhe cumprimentar pela brilhante obra, que, inclusive, está tendo aí uma aceitação fabulosa, não é isso? É verdade, né? É verdade, já estamos aí. A primeira obra minha pela Juruá, né? A gente lançou no Congresso de Direito Previdenciário em Foz do Iguaçu, o doutor Fábio também estava lá, e congresso maravilhoso, para quase 1.500 pessoas, e teve uma saída gigantesca aí da obra lá, uma das mais autografadas. Esse mês de setembro é longo, porque começou lá o mês, ainda não acabou, então a gente segue divulgando aí a obra, e 290 páginas aí sobre a nossa prática judicial e tratando muito aí sobre os precedentes, sobre as questões realmente atuais, né, que o advogado, a advogada precisa conhecer, precisa dominar, especialmente relacionadas à disciplina do Código de Processo de 2015 na prática judicial previdenciária. Então fica aí o convite e o vencedor aí do sorteio, então autografaremos e enviaremos aí a obra. Que ótimo. Então, quem quiser adquirir, está aí, a editora Juruá. Quem tiver o seu livreiro, peça pelo seu livreiro, ou então peça diretamente a Juruá. Doutor Fernando, quais são as críticas à resistência na aplicação do CPC nos juizados especiais federais? Deixa eu começar só a fazer uma posição já em diálogo à frase, às colocações dizendo do Dr. Fábio aí, né? Que me parece essa questão aí, ela está muito relacionada, né, Fábio,
a colaboração que se fala dentro do processo civil, né? A colaboração com o princípio do sistema, a gente fala muito isso, da boa-fé e da colaboração, né? Porque não vou chegar ao ponto de alegar que o INSS é o juiz de má-fé, mas veja que o julgador estranhou a ausência de uma das partes no momento decisivo do processo, né? E no mestrado, doutorado em processo, é muito comum o debate sobre a conduta da parte e se essa conduta da parte ela traz uma repercussão para dentro do processo. A gente sabe que na fundamentação não vai estar isso, né? Mas nos bastidores, na forma de convencimento do juiz, é evidente que essa colocação é importante, e a gente alega que, como é importante mesmo em juizado, o advogado a fazer a sustentação oral, né, trabalhar próximo do judiciário, realmente nesse nível de colaboração, nesse nível de aproximar o juiz aí da realidade da causa, e a gente fica feliz assim quando a gente nota, né, a sensibilidade do julgador, né, no exame da causa. A gente, do outro lado, a gente tem muito esse receio e essa preocupação, ainda mais no processo eletrônico, se o juiz está acompanhando, se o juiz está examinando. A gente não tem mais o processo físico. Muitas vezes, agora, com o processo 100% digital, a gente não tem nem o contato, né, próximo, nem com o processo, nem com o juiz, nem com o julgador, né? Então, fica tudo muito virtual, fica tudo muito à distância, digamos assim, e quem representa o segurado, quem ingressa com a ação, quem demanda, fica um pouco, de certa forma, até perdido com relação a essa questão de quem é realmente a responsabilidade do processo, aquela questão do juiz condutor do processo, aquela questão do juiz que aplica o ira noviticúria, que aplica aquele conceito de que o juiz conhece o direito, que o juiz deve atuar de ofício, que o juiz deve atuar de uma maneira dinâmica no processo, como estabelece o próprio artigo 2º do Código de Processo Civil. Eu realmente me preocupa um juízo que deixa muito correr, né, na mão das partes, ainda mais no campo social, Agora, essa questão dessa matéria do tema, né, eu realmente, quando o Fábio falou, fiquei na dúvida se essa questão de como é feito na via administrativa, se isso é matéria de fato ou se é uma matéria de direito que foge da área do Poder Judiciário. Eu compreendo que foge, né, saber do sistema, saber da questão, né, mas eu acredito até que seja uma tese que tem que ser levantada, que é a tese de como na via administrativa as coisas vêm sendo implementadas, as coisas vêm sendo colocadas, né? E com relação aí ao novo CPC nos juizados, né, ele é um desafio tremendo, hein? E pelas questões mais básicas, falando aí em contraditório e fundamentação das decisões judiciais, me parece que a gente tem um desafio enorme para que realmente os juizados eles deixem de ser o que eu entendo que é uma justiça de segunda classe, comparado com o procedimento comum, né? Eu venho, Fábio, de uma escola dentro do escritório de advocacia, né, de uma escola de procedimento comum, de acidente de trabalho, de justiça estadual, de muita instrução, de muito diálogo, de muita construção, de uma vara de acidente de trabalho, que é uma vara de capital, que é uma vara de diálogo, que é uma vara de audiência, que é uma vara de... inclusive, a doutora Luz Barrito Turelli, a juíza titular, fez um prefácio da minha obra de acidente de trabalho, juntamente também com o desembargador, presidente hoje do TRT da 4ª Região, o professor Francisco Rossal. Então, um campo de diálogo, um campo de aprofundamento, um campo de lealdade e um campo de muito respeito, né? De muita ética e muito respeito. E aí a gente vai para o juizado e a gente vai para uma dificuldade de contraditório com relação ao laudo, a gente vai com contraditório dificuldade de contraditório com relação ao aprofundamento da instrução, de uma dificuldade
de ter os princípios comezinhos do processo civil, que seria basicamente o contraditório, a fundamentação e o duplo grau de jurisdição. Né? Então, realmente, há um hiato, há um espaço que agora me parece que seja um desafio de resgatar. Até com essa questão dos precatórios, me parece que vai haver uma retomada de uma esperança, digamos assim, dos advogados buscarem a solução por RPV, verem suas estratégias processuais, justamente pela dificuldade da expedição dos precatórios, por toda a PEC do calote que se construiu. E processo é cultura, a gente tem que entender o momento, a gente tem que entender as circunstâncias, e aqui me parece que seja realmente um momento da gente rediscutir a aplicação do novo CPC nos juizados, né? E até vou fazer uma provocação aqui para o doutor Fábio, que foi uma mentoria que eu fiz agora, que realmente bate exatamente em cheio nesse debate, né, e Ana, que é o seguinte, doutor Fábio, nos juizados, a sentença, ela julga improcedente o pedido nos juizados de aposentadoria, só que ela não fala nada sobre a JG. A parte pediu a JG na inicial e depois também ninguém falou nada da JG. O que a parte faz aí, Ney? Caso concreto para os nossos queridos colegas que estão nos acompanhando aí, agitando a nossa noite. A advogada entra com o recurso nominado e pede, no corpo do recurso nominado, que seja examinada a concessão da JG. E para surpresa dela, que me traz a mentoria, o relator da turma recursal rejeita dizendo que é deserto, mandando arquivar o processo. E aí ela embarga, e já é o segundo dos embargos que ela faz, está indo para o terceiro agora, e ela embarga dizendo assim, mas peraí, eu não vou, eu pedi que seja examinado, né? E a resposta é o seguinte, é o seguinte, não, a doutora deveria ter tido mais precaução, deveria ter feito o pagamento das custas, e depois, se fosse examinada pela turma recursal, que teria JG, seria devolvido os valores. Né? E aí, a colega me pergunta alguma orientação processual do novo CPC, né, exatamente nessa tua pergunta aí. Foi bom que a gente não combinou nada, porque o caso é bem super quente, né? Aí nós temos um artigo do novo CPC lá, que é o 932, parágrafo único, que vai dizer que, em caso de problemas formais do recurso, o relator tem que dar 5 dias para a parte resolver. Inclusive, as custas pagar em dobro, nos termos do 1007, parágrafo 4º. Né? Então, a rejeição liminar do recurso é totalmente contrária à lógica do princípio da primazia do mérito, a lógica da própria colaboração, da própria possibilidade de complementação de equívoco formal que o novo CPC regulamenta. E eu não vejo que essa disciplina, é minha opinião, né, que essa disciplina ela encontra prejuízo ou problema de aplicação nos juizados, como outras tantas regras, né, que a gente vai ver desde a primeira, que foi polêmica, que era aplicar em dias úteis os prazos do juizado. Tudo foi polêmico em termos de juizado e novo CPC. Né? Mas essa é uma questão realmente que me incomoda, né? Essa questão do exagero de questão formal. A gente vê muitas vezes o juizado que o recurso para TNU, e o professor Fábio está aí, é mais difícil de fazer que o recurso especial no procedimento comum. O exame que tem que ser feito, o cuidado que tem que ser feito. Olha, eu vou dizer para o professor Fábio, eu estou lendo mais a resolução 586 da TNU do que o Código de Processo. Porque a resolução 586 de 2019 é um labirinto, e até bonito mesmo, a disciplina. Mas é um cuidado, é um receio, é um medo, é uma preocupação que a gente tem de atuar no juizado. Parece um campo minado. Né? E aí, o processo não pode ser um campo minado. Ele não pode estar esperando o erro do advogado. O juiz e o INSS são partes integrantes do processo, o juiz como diretor, evidentemente, imparcial, né? Mas não pode estar esperando o erro do advogado para dar seguimento ao recurso, para extinguir sem julgamento de mérito o recurso, né? Ou até mesmo para julgar mais gravemente do que na via administrativa, aí, como foi dado o exemplo anteriormente.
Então, isso realmente me preocupa. O sistema do código é um sistema de redução de forma em nome da substância. Esse é o eixo central. Um dos outros eixos é a autocomposição, a possibilidade de acordo. Um outro grande eixo é a flexibilização procedimental, a possibilidade das partes elas dialogarem, abrirem um pouco o procedimento, porque não é o código, não é a parte que tem que se adaptar ao código, é o código que tem que se adaptar à realidade das partes. Né? Então, esse é o sistema oxigenado do código. E aí a gente vai para um juizado em que quase nada disso é respeitado, e que o recurso desse é automaticamente reconhecido como deserto. Né? Então, estamos fazendo mais um recurso agora, no caso concreto, em diálogo com o novo CPC, dizendo, olha, no pior das hipóteses, me dê um prazo para pagar em dobro, para dar seguimento ao recurso. Né? E lá na frente ainda é capaz de ser reembolsado, porque o segurado é o peão, não tem condições de realmente, vai ser concedido a JG para ele. Né? Agora, por não ter feito o pagamento das custas, gerou toda essa questão de ordem informal. E só para fechar, Ney, nesse tema do 932, parágrafo único, professor Fábio e Ana, o STJ já tem entendimento de que a parte ela não pode complementar o recurso em questão técnica. E o recurso está perfeito, no caso concreto. A complementação era só de ordem formal. Né? Daqui a pouco, se precisasse um documento, um subestabelecimento que não foi juntado, nesse caso era o preparo. Né? Então, o STJ já tem posição de que essas questões de ordem formal elas devem ser corrigidas se o recurso estiver em plenas condições e se o recurso for tempestivo, que é uma outra obviedade que o STF vem esclarecendo. Né? Mas, então, esse diálogo com relação à redução das questões de ordem formal dentro dos juizados, né? Hoje, realmente, a minha maior preocupação que eu tentei externar no livro, e é impressionante que, estamos em setembro de 2022, a gente continua tendo decisões do juizado nesse sentido de um rigor formal maior do que do próprio procedimento comum. Pois é, e os juizados que vieram com a finalidade, não é, de facilitar o acesso à justiça. Bem, eu estou querendo passar para a doutora Ana Helena trazer aí os questionamentos que já estão chegando, mas, doutor Fábio, eu não posso fazer isso porque posso ser considerado que cerceio da sua palavra. Quer se pronunciar? Quero, claro. Eu quero me pronunciar para concordar com o Fernando. Na verdade, me parece aqui que existe um problema nessa questão da não aplicação do CPC nos juizados. O juizado ele existe para ser mais informal. Nós temos 3 problemas nessas questões que me parecem. O primeiro deles nós temos poucas possibilidades de recursos envolvendo matéria processual, e isso acaba impedindo a uniformização de entendimentos relacionados às questões processuais, o que gera uma divergência e uma diferença, uma distinção do tratamento processual dado em cada turma recursal, em cada juizado. Então, se a gente tivesse uma maior possibilidade de recorrer de questões processuais, talvez a gente tivesse ali uma maior uniformidade na atuação das turmas recursais. Então, eu acho que isso é muito prejudicial. Você não tem recurso contra a sentença terminativa, você não tem incidente de uniformização em matéria processual, então, eu acho que começa por aí um problema. O outro problema é a visão que se tem da não aplicação do CPC como se fosse para a sobrevivência do juizado. E não é. Na verdade, você tem uma lei, tanto a Lei 10.259 quanto a Lei 9.099, orientadas a um processo mais informal. Um processo mais informal para facilitar o acesso à justiça, para facilitar com que aquela pretensão que ali está colocada possa ser julgada sem os rigores formais do processo comum. Isso, é claro, traz para a gente aqui um desafio muito especial no Juizado Especial Federal, uma vez que as matérias que são julgadas no Juizado Especial Federal são as mesmas que são julgadas nas varas federais. Né? O que julga na turma recursal é a mesma coisa que é julgado no TRF, porque a diferença não está na matéria, não está na complexidade, a diferença está apenas no valor da causa. Então, a gente tem ali
uma diferença exclusivamente em termos de valor. O que significa dizer que não faz o menor sentido você ter uma maior chance de produção probatória em um procedimento do que em outro. Você tem que abrir a possibilidade. Você tem que admitir perícia de local de trabalho no Juizado Especial Federal. Você tem que admitir toda a dinâmica probatória no Juizado Especial Federal para facilitar que a verdade real seja revelada, porque o que está em jogo ali é um direito que muitas vezes vai ser afastado de maneira definitiva se a parte não tiver aquela oportunidade de produzir a prova no âmbito dos juizados especiais federais. E aí, por fim, quando se fala em não aplicar o CPC, deve ser a orientação que deve existir não vamos aplicar o CPC naquilo em que ele afasta-se da ideia da informalidade, naquilo que ele afasta-se do objetivo do Juizado Especial Federal. Agora, você deixar de aplicar o CPC para ser mais rigoroso, para ser mais formal, isso, na verdade, é dar um cheque em branco para a turma recursal, para o juiz, e não é esse o sentido que a gente possa... Isso, na verdade, é uma interpretação que foge absolutamente da lógica do sistema processual. Então, me parece que naquilo em que facilita não apenas o acesso inicial à justiça, mas que facilita a operacionalidade do sistema, o CPC deve ser sempre aplicado. Naquilo em que oferece um obstáculo desnecessário, o CPC não merece ser aplicado. Eu diria que numa situação como essa, Fernando, a solução seria um mero despacho, uma decisão, defira a gratuidade de justiça e vamos seguir em frente. Ou então, indefira a gratuidade de justiça, prazo para recolher, e diria mais, é um caso de nem se aplicar o CPC, porque não é nem para recolher custas em dobro numa situação como essa. Seria aqui uma situação de se simplesmente decidir de maneira mais informal do que o CPC, e nunca criando um obstáculo adicional. Digo isso academicamente, sem ter visto o processo, não estou falando do caso concreto, estou falando de maneira abstrata aqui apenas. Muito bem exposto pelo doutor Fábio, porque justamente essa praticidade, devido à bagagem, o conhecimento que ele tem, foi um dos motivos, de sua passagem lá esses 4 anos pela TNU, que tem sido muito aplaudido aí pela advocacia. E doutor Fernando é brilhante. Eu gosto de ver e ouvir ele falar, que ele tem aquela efervescência mesmo, tem aquela garra, é combativo, e não é à toa que ele é chamado e é conhecido como um mago, não é? Porque só falta fazer milagre, porque quase milagre ele tem feito, atendendo aí às solicitações diárias de centenas de processos, em que os advogados se vêem numa situação considerada difícil e precisa dos seus conselhos brilhantes. Doutora Ana Helena, quase nós não lhe deixamos falar, nem os telespectadores. Não é? Muita gente ali. Não, mas aqui tem muita gente atenta aqui. Lisiane Guerin, Adilson, Neuza Bastos, Cecília Vila, Ivan Soares, Silvana Idelbrande, Margarete Garcia, Mary de Souza, Patrícia Henneheim, Eduarda Cardoso disse que está torcendo aqui para ganhar o livro. Tem Maria de Fátima, Ivani Duarte, Núbia Sobral, Fernando Assis, Adriana Ramalho, todo mundo prestigiando a live. Olha só, pessoal, o sorteio já está liberado, como o doutor Ney já anunciou, e o link está no chat e na descrição aí. Vocês podem se inscrever, que no final da live será sorteado, e o sortudo vai receber em casa o livro mais novo lançamento do doutor Fernando Rubim, que é o Processo Judicial Previdenciário. E não esqueça de curtir, certo? E se inscrever aqui no canal. Doutor Ney, eu queria aproveitar o ensejo, já que se falou tanto em processo civil, em relação ao juizado, se utiliza, se não se utiliza.
Temos uma nova regra, né? A Lei 14.331, que é recente, que alterou os requisitos da petição previdenciária em relação aos benefícios por incapacidade. Nem é a lei que instituiu o juizado, nem é Código de Processo Civil, mas está lá, está na lei, tá? Ela fez alteração na Lei 8.203, salvo engano, no artigo 129. Então, como é que faz? Assim, se não seguir aquela regra, o processo vai ser extinto sem julgamento do mérito, usa-se, não usa-se, eu já estou usando por via das dúvidas, mas eu queria que os senhores falassem sobre isso, até inclusive sobre esses requisitos novos. Vamos ouvir o doutor Fernando Rubim sobre esse tema? Vamos ouvir o doutor Fernando Rubim sobre esse tema? Sim, estou ansiosa, estamos ansiosos. Tivemos novidades esse ano, realmente, né, no âmbito do processo, aí a Lei 14.331 e também a mudança do Estatuto da OAB, que é a 14.365, né, que também teve alguns avanços interessantes. Um deles, algo que eu já vinha batendo já há um bom tempo, que era a sustentação oral no agravo interno, né? Especialmente porque eu venho fazendo uma crítica a respeito do número de decisões monocráticas que vem sendo dado nos tribunais. O tribunal deve julgar colegiado o mérito. Não deve julgar monocraticamente, salvo em situações excepcionais. Isso já vinha sendo regulamentado no Código de 73, lá no artigo 557, e no novo CPC a lógica foi mais ou menos mantida, né? Questões de direito pacificadas, questões envolvendo julgamento precedentes, né? Agora a gente vê em campo social, muitas vezes, o julgador proferindo decisão monocrática em matéria de fato, aposentando por invalidez ou não aposentando por invalidez em decisão monocrática. E aí acontece que o advogado faz o agravo interno e não tinha chance de sustentar oral, né, por exemplo, num recurso de apelação, numa hipótese dessa, mesmo no procedimento comum, e isso, né, no meu entendimento, feriria, né, o princípio do duplo grau de jurisdição, que eu entendo como princípio constitucional, decorrente ali do contraditório, da ampla defesa, do artigo 5º, 54, 55 ali da Constituição Federal. Então, houve, me parece, um avanço em algumas questões relacionadas à atividade da advocacia, à sustentação oral, ao direito de pedir uma manifestação, né, um chamamento à ordem, ao processo, em algumas atividades, em algumas manifestações de sustentação oral, isso pela Lei 14.365. Já a 14.331, ela na verdade chama atenção para algumas situações que para um bom advogado ele não já fazia assim, né? Ele já agia de uma maneira adequada a respeitar a disciplina do Código de Processo Civil, no artigo 319. Ele vem a trazer alguns requisitos que me parece que sejam importantes até, de certa forma, para que o judiciário ele tenha melhores condições aí de examinar, especialmente as matérias chamadas preliminares de mérito, né? E ali os pressupostos processuais negativos, a existência de litispendência, de perempção, de coisa julgada. A gente sabe que essas questões muitas vezes não ficam bem claras. O cliente, e aí fazendo aqui uma defesa do advogado, daqui a pouco o cliente está com mais de uma ação, o advogado não sabe, né? E muitas vezes a gente vai se dar conta disso na execução. Agora fui ver uma execução invertida do INSS, que eu esperava receber uma bolada, e o INSS faz uma compensação lá, porque o cliente, um ano depois, entrou na pandemia, nunca mais ali apareceu o cliente, e se aposentou com outro advogado aí, e aí tinha um benefício por incapacidade que evidentemente não acumula, né? Uma aposentadoria previdenciária. Então, houve ali uma restrição aí de pagamentos em razão de acumulação.
Então, a questão da lei 14.331 me parece que ela tem um aspecto que sirva, né, para a gente melhorar as petições, para a gente prestar mais atenção, digamos assim, em alguns detalhes, né? Mas sim que me pareça que a disciplina do Código seja modificada, né? A possibilidade de emenda inicial, de colaboração do juiz na emenda, indicando onde é que deveria ser alterado a disciplina da petição inicial, me parece que continua igual. Né? Mas agora o que eu venho alertando, né, é o seguinte, é que se está se cobrando do advogado que faça uma petição inicial perfeita, ou que faça uma petição inicial mais bem qualificada, que individualize as questões, que traga os fatos jurídicos, também os chamados fatos acessórios, e que traga uma petição inicial mais completa, e isso também traz por trás uma ideia de reduzir o que se chama de eficácia preclusiva da coisa julgada, ou seja, evitar que haja omissões importantes da petição inicial que não possam mais ser corrigidas depois, dentro do processo, porque superou a preclusão, porque se fechou a etapa procedimental inicial, que é a fase postulatória, e também a constituição da coisa julgada que impeça ele de trazer em outro processo. Né? Então, tem determinadas circunstâncias, tem determinados fatos que daqui a pouco a parte não trouxe, que nunca mais vai poder trazer. Fatos ou questões. Né? Então, é um cuidado maior que me parece que o advogado vai ter que ter, e que a gente vem trabalhando isso, com relação aos fatos acessórios e também com relação às teses. Né? O advogado hoje que não pode mais esquecer, na aposentadoria por invalidez comum, de trabalhar a inconstitucionalidade na petição inicial, de trabalhar o coeficiente, né, de 60% em inconstitucionalidade, porque daqui a pouco essa é uma questão que pode sofrer eficácia preclusiva, ele pode nunca mais ter condição de enfrentar essa questão dentro do processo, né? Ainda mais se depois o juiz da sentença acabar também não falando nada a respeito. Né? Então, houve uma omissão que vai se perpetuando no tempo, e isso gera, nos termos do 508, para quem vai interpretar com um pouco mais de rigor, a eficácia preclusiva. Né? Professor, o senhor está exagerando. Eu estou exagerando, mas o STJ agora acabou ratificando a devolução de parcelas em tutela provisória, ratificando o tema 692 do CPC, que é o artigo 302 do CPC. Então, é o artigo 302 que determina uma responsabilidade do objetivo em tutela provisória, é o artigo 508 que estabelece uma eficácia preclusiva da coisa julgada para matérias em que a parte autora se omitiu na petição inicial, que poderia ter trazido e não trouxe, e que, portanto, pode ficar fora de uma prestação de jurisdição completa. Né? Então, são cuidados, são atenções, e nesse sentido, eu vejo como interessante a postura de maior atenção, né, nos benefícios por incapacidade. Agora, sem que isso signifique que o julgador possa extinguir seu julgamento de mérito sem colaboração com a parte, sem oportunizar uma emenda à petição inicial, sem oportunizar que haja um diálogo. Esse é um elemento. E o segundo elemento é esse que eu venho defendendo, que a advocacia se fortaleça, faça a petição inicial adequada à nova legislação, mas que cobre do judiciário também uma postura com relação à peça defensiva do INSS. Que faça bem feito e que passe para o outro lado da demanda, que passe para o réu a responsabilidade de também fazer uma contestação perfeita. Porque se não há revelia para o INSS na contestação, há preclusão. Se deixar de enfrentar as matérias trazidas na petição inicial, se deixar de enfrentar os documentos, se deixar de enfrentar adequadamente os termos da petição inicial, nós podemos ter um fenômeno da preclusão. E a gente sabe muitas vezes que o INSS faz uma contestação muitas vezes genérica, até por meio de um procurador, aí entra outro procurador que faz um recurso de apelação que parece um livro, né? Trazendo matérias que jamais foram discutidas na etapa da fase postulatória, na fase de resposta de contestação propriamente dita à petição inicial. Então, tem esses dois lados. Vamos fazer a nossa parte, quem sabe, quem já fazia direito, continuar fazendo o jeito que fazia. Né? Eu era o que sempre fazia preliminar de coisa julgada. Eu sempre procurei ser um advogado, aí não falando como professor, mas como advogado, que prestava informação de boa-fé
e prestava colaboração em todas as instâncias, mesmo quando era uma informação que daqui a pouco pudesse trazer algum prejuízo no exame da causa como ela estava posta, mas sempre buscando trazer a realidade, a verdade real e expondo para o judiciário como estava o cenário daquele caso concreto, né? Talvez a única questão, Ana, que tem que ter um cuidado, que não está na lei, que eu entendo que o advogado tem que entrar nessa questão, é prejudicial de mérito, que é a questão de prescrição e decadência. E isso é matéria de defesa do INSS. Eventualmente, o judiciário até pode examinar de ofício, né? Mas eu entendo que o advogado não tem que se meter em prescrição total, parcial, ou decadência do direito, que essa é uma questão que precisa ser examinada se o INSS entender que é oportuno, né? Mas com relação às preliminares, com relação aos esclarecimentos todos que possam ser necessários para dizer que a petição está apta, que a condição da ação, né, naquele sentido da teoria da asserção adotada no processo civil, de que o juiz tem que examinar a petição inicial, independentemente da contestação, ele tem que examinar a petição inicial e os documentos e entender que estão ali presentes as condições da ação e também os pressupostos processuais regulares de validade e desenvolvimento do processo, né? Então, que tem competência, que tem o juízo devidamente regularizado para aquela matéria, que tem interesse, que tem legitimidade com o processo administrativo, né? Agora, a questão prejudicial de mérito, que é a prescrição e decadência, a questão do mérito propriamente dito, isso é problema do INSS. E aí a gente faz a petição inicial bem feita e passa a responsabilidade e passa a cobrar o judiciário a respeito disso também, para que preste jurisdição a respeito da profundidade da peça do autor, mas também da profundidade da parte do réu, que preste jurisdição sobre a falta de elementos de contestação a partir da existência de fatos incontroversos, artigo 374.3, fatos que deixaram de ser controvertidos pelo INSS, para o juiz não assumir papel de parte no processo, papel de AGU, juiz é juiz, AGU é AGU. Então, se a AGU não fez o trabalho bem feito na contestação, né, é o maior escritório de advocacia do mundo. Não precisa de ninguém para defender o INSS se a AGU não fez o trabalho dela, né? Ainda mais quando há inovação recursal. E eu vejo já uma tomada de posição bem interessante também das turmas recursais, não só do tribunal, com relação a essas questões de preclusão, com relação a essas questões de supressão de instância por parte do INSS. Então, me parece que as coisas elas estão caminhando bem, e para o advogado que atua dentro das quatro linhas adequadamente, como se espera, né, me parece que essa legislação ela não pode ser motivo de preocupação. Ela tem que ser motivo de aproveitamento para que a gente possa ter, como o professor Fábio falou, né, um processo que busque a realidade, né, que todo mundo esteja envolvido e de boa fé para tentar solucionar aquele problema do segurado, né? E eu tenho certeza que muitos advogados, como eu faço, né, tá mais preocupado com o cliente, com o segurado, do que com a causa propriamente dita. Porque o bom advogado, ele, ainda mais com o passar do tempo, com uma certa experiência, ele está preocupado em resolver o problema. Ele não está preocupado. As minhas lembranças, os meus problemas que eu deito no travesseiro, eu não vou saber se o processo custa 5 mil, custa 50 mil, ou um pouco mais ou um pouco menos. A gente lembra da fisionomia do segurado, a gente lembra do segurado mandando o telefone para a gente aqui no sábado, a gente lembra desse tipo de situação que a gente precisa resolver, né? E eu acho que, nesse sentido, a legislação não vai mal. Muito bem. Doutora, tem outra pergunta, doutor Ney. Continua com a palavra. Agora, por favor, né? Tem muita gente aí participando, e dirige a pergunta ao doutor Fábio. Doutor Fábio. Jocelino Martins, ele está perguntando assim: se um benefício de auxílio-doença foi concedido por perícia judicial por 36 meses, após vencer o prazo, pode fazer outro pedido se a doença persistir? Aí ele faz a observação: nova entrada no INSS e, se negado, ir à justiça novamente. Como é que o senhor vê isso? Muito bem, Ana Helena. Qual o nome do telespectador? Jocelino Martins. Jocelino. Vou responder a pergunta do Jocelino, conectando, inclusive, com algumas questões colocadas pelo doutor Fernando. Primeiro, assim,
me parece, Fernando, que você tem toda a razão quando fala da importância do judiciário realmente não assumir uma postura de defesa do INSS. O judiciário precisa ser imparcial. E isso vem acontecendo. Assim, eu pelo menos em boa parte das turmas de recursais. A minha turma recursal, a quarta turma recursal do Rio de Janeiro, a gente rotineiramente deixa de conhecer recursos, especialmente, isso acontece muito com os recursos do INSS, deixa de conhecer os recursos por inovação recursal. Aquela matéria está sendo trazida ali nesse momento e isso não tem como ser conhecido em fase recursal. Então, essa é a rotina da nossa turma recursal. Né? Isso já acontece. Aliás, essas decisões são, inclusive, decisões monocráticas, né? Passíveis de agravo regimental, mas a gente não conhece esses recursos e isso acontece assim várias vezes, porque de fato não dá para você imaginar que o INSS possa fazer uma contestação genérica e depois apenas no recurso vá tratar do caso específico, trazendo informações que não foram trazidas anteriormente. E aí, veja só, em relação aos benefícios por incapacidade, em relação a essas inovações, eu quero até fazer uma provocação, Fernando, aqui. Eu compartilho com a sua preocupação com essa possibilidade de preclusão, mas talvez possa ter uma outra tese aqui mais favorável aos segurados. Porque, olha só, a gente tem ali como um dos requisitos da petição inicial para os benefícios por incapacidade a juntada da documentação médica de que dispuser o segurado relativa à doença ali, né? E veja só, se eventualmente houver um julgado que deixa de reconhecer a incapacidade, mas não foi juntada toda a documentação médica, será que a gente não poderia imaginar uma renovação do mesmo pedido, considerando que talvez aquela decisão não tenha sido uma decisão de mérito agora? Porque, na verdade, o que a gente tem é a ausência de um requisito da petição inicial. Expressamente, hoje, isso é um requisito da petição inicial. E talvez a gente possa aplicar com mais tranquilidade aqui o tema 629 do STJ, que é para benefícios rurais, mas a mesma lógica aplicar aqui. Na verdade, considerar que a ausência do documento essencial gera a extinção do processo sem resolução do mérito, permitindo, portanto, que haja uma renovação desse pedido posteriormente com base em nova documentação. Aliás, eu acho que essa é uma postura muito prudente por parte do judiciário. Nós vemos, a minha turma recursal vem aplicando a mesma lógica para aposentadoria especial, por exemplo. Quando um perfil profissiográfico previdenciário não está preenchido adequadamente, quando não é possível reconhecer com base naquela documentação, o que a gente faz rotineiramente é extinguir o processo sem resolução do mérito para que o direito da parte não seja afetado definitivamente, a pessoa possa voltar a pedir aquela prestação em juízo, né? Então, me parece, isso é um ponto muito importante. Eu não posso deixar passar dois pontos ainda que me parecem extremamente relevantes da fala do Fernando. Primeiro, a questão do agravo, da sustentação oral no agravo regimental, eu acho muito importante. Aliás, sustentação oral faz muita diferença, muita. Eu já vi várias vezes o julgado virar em razão da sustentação oral do advogado. Por isso que eu insisto, os alunos nossos lá no ICDS, a gente considera isso tão importante que na nossa pós-graduação a gente tem uma oficina de sustentação oral. Então, durante a pós-graduação, a gente ouve as sustentações orais apresentadas pelos alunos e faz ali ajustes para que aquilo possa ser colocado da maneira mais eficiente possível. Né? Então, doutor Fábio, pois não, Ney? Me permita, aproveitando aí que você falou no ICDS, não é? Sim, Vamos sim. explicar aí para as pessoas a pós-graduação do SDS, do ICDS, em que tema, se é online, se é presencial, por favor. Maravilha, Ney. Na verdade, nós temos um curso de pós-graduação em Direito Previdenciário Processual e Material,
né? Então, a pós-graduação em processo previdenciário e direito previdenciário material online. E temos também um MBA em planejamento previdenciário, além do MBA em regimes próprios. São vários cursos, né? Se o pessoal quiser conhecer um pouco mais, tem lá no site do icdsconnect.com.br. E essas questões processuais que a gente está discutindo aqui, a gente debate profundamente. Eu, o Daniel Machado da Rocha, o Almir Reis, a gente discute vários aspectos da prática processual para um processo previdenciário mais eficiente, né? Mais eficiente. Inclusive, técnicas específicas para litigar relacionadas a benefícios por incapacidade. Na pergunta que foi colocada, por exemplo, se não foi, olha só o problema, né? Se não foi pedida prorrogação do benefício por incapacidade, o benefício foi concedido por um determinado prazo, 36 meses, no exemplo da pergunta que foi dada. Para você pedir o restabelecimento desse benefício, a Turma Nacional de Uniformização entendeu que é necessário que você tenha pedido a prorrogação. Se você não pediu a prorrogação do benefício, a Turma Nacional de Uniformização tem considerado que você está diante de fatos novos que precisam ser levados ao conhecimento do INSS, e aí você precisaria fazer um novo requerimento. Você pode fazer um novo requerimento, e aí você vai discutir, se foi indeferido, vai discutir esse novo indeferimento ali nessa situação. Tá? Então, o pedido de prorrogação é um elemento importante para caracterizar o interesse processual quando você quer restabelecer o benefício anterior, segundo a jurisprudência da TNU. Muito bem. Quero lembrar que estamos caminhando para o final do nosso Ao Vivo Doutor e aproveitem esses instantes finais para poder se candidatar a esse brilhante livro do nosso doutor Fernando Rubins. Quero agradecer também a presença da doutora Lisiane Guerin. O canal Rede Previdência apresenta das segundas às sextas, às 18 horas, um boletim previdenciário, justamente a atualização das notícias relacionadas à Previdência. Doutora Lisiane Guerin apresenta na sexta-feira. Ela também tem um programa quinzenal entrevistando as mulheres nessa área previdenciária. Lembrando que o nosso Ao Vivo Doutor é sempre quinzenal às quartas-feiras. Então, o próximo Ao Vivo Doutor será no dia 12 de outubro. Nós teremos a nossa doutora Cirlei Rechetelo, está aí, o CAR, já apresentando, a doutora Cirlei Rechetelo e a doutora Rosana, não é? E estarão conosco. E olha aí, já se falou hoje em planejamento previdenciário, e planejamento previdenciário aí, que no caso vai ser do servidor. Então, espero que vocês estejam conosco. Ok? Muito bem. Doutor Fernando Rubins, o que faltou eu lhe perguntar? Tem tanta coisa, não é verdade? Mas o que a gente não deve deixar passar em branco aí? O que você deseja dizer? Olha, o processo é a nossa vida, né? Um tema que é difícil realmente ele se exaurir, né? E na verdade eu queria fazer aproveitar e fazer uma pergunta, uma colocação, um debate com o Fábio. Não é debate, né? Mas só uma troca de informações ou de preocupações, Fábio, que é sobre o momento atual aí do processo judicial previdenciário envolvendo essa aplicação dos precedentes, né, que ainda é um pouco delicada, mas eu queria exemplificar com o tema, já que mencionaste também o professor Daniel Machado da Rocha, que foi o relator da decisão da Turma Regional de Uniformização sobre a inconstitucionalidade do coeficiente, né?
E então eu acabei até fazendo um recurso recentemente, discutindo com o juiz, o juiz do juizado do primeiro grau, por que ele não se manifestou, se ele é um juiz do juizado aqui do Rio Grande do Sul, por que ele não se manifestou com relação ao precedente da TNU? Né? A gente vê muita dificuldade assim dos juízes inferiores, eles cumprirem as decisões. A gente continua tendo essa dificuldade. Estava vendo um acordo num grupo nosso, eu gosto de ficar circulando entre o processo civil e o processo previdenciário, um grupo nosso de processualistas, Fábio, examinando um acordo do Tribunal de Justiça de São Paulo que não cumpriu o tema 1076, aquele tema dos honorários, o tema que diz que o juiz não pode aplicar para a equidade, né, a questão dos honorários, e o Tribunal de Justiça dizendo, não, mas não é bem assim, o tema não foi por maioria. Então, a gente tem essa questão aí hoje realmente da aplicação dos precedentes como sendo algo obrigatório. Como integrante da TNU recentemente, né, um órgão de cúpula que determina a orientação aí da jurisprudência do juizado em todo o Brasil, como é que tu enxerga essa questão do cumprimento das decisões dos tribunais superiores, né? E a tua preocupação, a tua visão como jurista, né? Não como juiz, como jurista, como professor, com relação a controle difuso versus controle concentrado. Porque a TNU dá uma decisão, o STF está examinando outras ações agora, ao mesmo tempo de constitucionalidade. Veio um voto do ministro Barroso aí com críticas e trovoadas, praticamente dizendo que não tem nada de inconstitucionalidade. Eu nunca vi isso, uma declaração de constitucionalidade ampla, tipo um cheque em branco para aquilo que o Executivo fez com o Legislativo. Então, com perdão do tamanho do debate aqui, né, Iana, mas a ideia é essa, né? A gente tem um sistema de precedentes ainda inicial, a gente tem muitos tribunais de segundo, a própria TNU tentando fazer um bom trabalho, um ótimo trabalho, mas a gente tem vários sistemas de precedentes que acabam se misturando, porque ação declaratória de constitucionalidade, ações diretas do STF também é considerado um precedente obrigatório, pode passar por cima de tanta coisa boa que está sendo construído dentro de uma ideia do precedente ser construído de baixo para cima. A gente tem, parece, dois sistemas. Um sistema que tenta construir de baixo para cima e o sistema tradicional, que é o de cima para baixo, que muitas vezes é precipitado, que muitas vezes é assodado. A gente não sabe muito bem, não é, Ney e colegas, como é que funciona o STF. Às vezes demora 20 anos para julgar um processo. Aí, e outras vezes, julgamento, declaração de constitucionalidade da nova Previdência. Né? Então, a gente, como advogados também e como professores, a gente fica tentando entender esse sistema do funcionamento dos precedentes e se realmente vai funcionar no Brasil. Né? Pois é, doutor Fernando, é importante ver a sua vibração, a sua pulsação quando fala de processo. É por isso que essas aulas têm se estendido até em 8 horas nas sextas-feiras, não é? A insanidade tem aumentado. Vamos passar a palavra para o doutor Fábio, mas, doutor Fernando, aproveitando esse final, vamos falar mais do time de elite, vamos falar aí dos seus cursos, vamos transmitir isso aí para os nossos telespectadores? Agradeço aí pela oportunidade, né? Acho que é importante a gente usar esses espaços não só para falar, mas também para dialogar com os convidados, ouvir também um pouquinho, né, qual é a opinião, qual é a ideia, né, de quem tem bastante conhecimento e experiência na causa, como é o Dr. Fábio, como são vocês também como mediadores, né, do programa. Então, o time de elite, a gente está, na verdade, começou nesse período de pandemia, né, em que eu realmente comecei a me dedicar aos meus cursos aí online, né, e nós temos
na verdade, até um braço do time de elite, que é o Clube do Mago, que é no YouTube, né? Para quem aí quer estudar o Código de Processo Civil artigo por artigo, o pessoal pode pesquisar no YouTube o meu canal, né? E ser membro, autoriza, né? Um valor baixo mensal, que faça parte do Clube do Mago e esteja estudando o Código de Processo Civil artigo por artigo com a gente. Nós vamos estudar, então, aí todos os mais de 1000 artigos do Código, com aulas de 30 minutos por semana, bem objetivas, né? E o tipo de elite, sim, o tipo de elite aí sim, aí é exame de casos concretos, é o time que a gente tem aí estudando os reflexos do processo civil no âmbito do processo previdenciário e fazendo aí as cestas insanas, que é uma cesta por mês, né? Para que o pessoal também não se desgaste tanto, até porque é bastante coisa. Em geral, a gente está trabalhando aí esse ano com exame de 20 casos, né? Casos concretos, 20 questões difíceis aí, de alguns temas apropriados. O último foi execução, e nós teremos aí o próximo curso de outubro, no dia 14 de outubro, o curso sobre processo administrativo previdenciário e ligações aí com o processo judicial. Teremos, então, uma aula que vai longe aí em outubro e que o pessoal pode conseguir maiores informações visitando o nosso site, o www.processorubim.com.br. Obrigado, Ney, mais uma vez pela oportunidade. Muito bem. Vamos passar a palavra agora para o doutor Fábio. Doutor Fábio, está aí com um prato cheio, né, para expor aí as suas opiniões, expor os seus conhecimentos. Obrigado, Ney. Primeiro eu pergunto ao Fernando se aceita juiz como aluno lá também, no time de elite, poxa. O professor eu aceito, o professor... Não, como aluno. Veja, excelentes provocações aí, a questão do precedente, Fernando. Eu acho que a gente está num processo de amadurecimento, na verdade, de rupturas de paradigmas. Não é tão fácil a gente passar, né, a gente mudar o nosso sistema processual, a cultura processual para o modelo de precedente. Acho que a gente ainda vai conviver durante alguns anos com essa dificuldade, mas que me parece extremamente relevante e importante para racionalizar o nosso sistema processual. E aí me parece o seguinte: primeiro, assim, tirando a questão da constitucionalidade, que é um capítulo à parte, quando a gente fala dos precedentes, eu acho que é fundamental o amadurecimento da questão por meio dos diversos julgamentos em diversas instâncias, até se chegar a uma instância uniformizadora. Os argumentos surgem, as questões são colocadas de modos diferentes, há uma multiplicidade de partes, uma multiplicidade de decisões, e com isso se chega a um momento de maior amadurecimento para as decisões. Então, ainda que no primeiro momento você tenha riscos de decisões contraditórias, me parece que essa é uma etapa importante para o amadurecimento, para se chegar, então, a uma decisão sobre a questão. A gente tem um problema no âmbito dos juizados especiais federais, porque as decisões das turmas regionais de uniformização, da turma nacional de uniformização, não são precedentes vinculantes, são apenas persuasivos. Então, não existe uma obrigatoriedade de observância desses precedentes, né? Não cabe reclamação, por exemplo, quanto uma decisão que julga diferente de um representativo de controvérsia da TNU. Então, é uma questão que precisa mesmo de uma mudança de cultura. Acho que estamos adotando algumas medidas para isso. Inclusive agora, né, em setembro, o CNJ aprovou a recomendação 134, agora de 9 de setembro de 2022, recomendando a observância dos precedentes. E o judiciário, o CNJ não poderia fazer diferente, que é matéria jurisdicional, mas recomendando ali a observância dos precedentes pelos tribunais, enfim. E eu acho que a gente vai ter que insistir nisso. Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, aí nós temos uma discussão
gigantesca, né, no mundo entre o modelo concentrado e o modelo difuso, né, o modelo norte-americano, o modelo austríaco de controle de constitucionalidade. Nós temos vantagens e desvantagens nos dois modelos. E aí o Brasil acabou adotando os dois. É o nosso modelo misto de controle de constitucionalidade. Com isso, o que acontece é que realmente a gente convive com a possibilidade do controle difuso caminhar num sentido, do controle concreto e outro. Eu acho que para evitar a contradição, aí a chave está na mão daqueles que têm a legitimidade do controle concreto, se eventualmente determinar a suspensão dos processos que envolvam controle difuso de constitucionalidade, dessas questões, o que, na verdade, não é positivo, porque acaba comprometendo aquele amadurecimento da matéria. Se, por um lado, a gente tem a necessidade de decisões mais rápidas sobre temas como reforma da Previdência para evitar a insegurança jurídica, por outro lado, você pular o amadurecimento da questão e tomar uma decisão, às vezes, sem as reflexões coletivas sobre o tema, é realmente muito perigoso. Eu compartilho com você. Eu acho que a gente pode, inclusive, depois conversar bastante mais sobre essa questão. Eu queria caminhar aqui, Ney, agradecendo muitíssimo pelo convite, uma honra participar do seu programa, agradecer a Ana Helena, agradecer muito ao Fernando, aprendi muito essa noite, Fernando, com as suas colocações, tá? Deixo o convite para todos os telespectadores também, aqueles que quiserem seguir nas redes sociais, estou sempre colocando conteúdo de direito previdenciário ali, quero deixar registrado também aqui o agradecimento a tantas pessoas bacanas, doutora Lisiane, doutora Fátima Kossuga, que aí estava, então temos muitos amigos aqui acompanhando a transmissão, e fica o convite também para aqueles que quiserem participar dos cursos do ICDS, tá lá, pode dar uma conferida no site icdsconnect, com 2ns.com.br. Muito bem. Pessoal, vocês estão testemunhando aí a riqueza dos detalhes desses dois grandes debatedores. Claro, que nós vamos trazê-los aqui novamente, vamos verificar a possibilidade de pauta deles e vamos fazer novos agendamentos. Eu peço também a vocês que deixem aí sugestões de temas que os senhores desejam ver aqui debatidos. Agradecer também a presença da doutora Núbia Sobral, professora, advogada militante, agora mestranda também, e estamos partindo aí por instantes finais, justamente para verificar quem será premiado ou premiada com a obra. Doutora Ana Helena, hoje nós tivemos pouco que trabalhar, mas fomos premiados com a riqueza desses dois debatedores. Sim. Se me permite, só porque eu fiz uma anotação aqui, eu sei que o pessoal está muito travado aqui, estou com algum probleminha ou outro com o YouTube e vai ficar gravado. Eu só fiz uma observação e com a devida vênia aí ao debate que a gente estava fazendo com o Fábio, com relação à Lei 14.331, só para reflexão, aí, talvez até mais como advogado, Fábio, que eu falo o seguinte, com relação à extinção sem julgamento em mérito, é que os benefícios por incapacidade, eles têm uma realidade um pouco diferente das aposentadorias previdenciárias pela urgência do segurado. É nesse sentido que eu quis dizer do meu receio, porque a gente já vem com um benefício que foi indeferido pelo INSS. Né? A gente sabe também, por experiência, que a empresa muitas vezes não recebe ele, dando um atestado de saúde ocupacional como inapto. Né? Então ele está apertando o advogado aqui, o advogado aperta o judiciário, porque realmente ele está sem renda, ele muitas vezes está incapacitado, e muitas vezes também ele tem essa dificuldade de fazer a prova, muitas vezes ele está precisando do documento do SUS, ele não tem essa condição de fazer a prova nos termos que a lei
14.331 exige. Então, se por um lado do judiciário parece lógico até extinguir, até para, entre aspas, né, autorizar que ele reingresse, né, a visão do advogado, a visão de quem ingressa com o processo é que muitas vezes ele tem uma dificuldade probatória muito grande nessa petição inicial, jogando todas as esperanças dele num avanço do processo, no entendimento que o juiz vai entender o problema e mandar, por exemplo, uma perícia para ser feito o encaminhamento, uma perícia médica, né? Aí nos casos do benefício por incapacidade. Então, só para contextualizar a minha reflexão e o meu receio com relação ao exagero, né, na interpretação da lei, porque muitas vezes a gente não pode fazer o melhor por falta mesmo de documento probante, né? Quantas vezes também eu não tive dificuldade de provar nexo, mas a gente entra querendo demonstrar o nexo, querendo que seja reconhecido o nexo ao longo da instrução, e não necessariamente com os documentos que estão sendo examinados na inicial. Se o juiz fizer um exame muito forte, né, a respeito da inexistência de provas para extinguir o processo, para trabalhar com a súmula 629 do STJ, né, eu não, nem sempre ele vai fazer um bem para o segurado, porque eu não sei se ele vai ter outros documentos ali na frente, ainda mais nesse cenário que está absolutamente sem condições, não só técnicas, mas econômicas, de produzir essa prova, porque ele está sem receber renda de qualquer lado. É difícil, não é essa situação de limbo. Não recebe nem da empresa e não recebe também do INSS e fica aguardando o desfecho de um processo que muitas vezes se eterniza. Bom, Ícaro, vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio, não é? Vamos ver aí a sorteada ou sorteado com essa obra maravilhosa do doutor Fernando Rubim. É uma sortuda, Andréia Lima Cerqueira de Hamburgo. Parabéns, Andréia. Você ganhou o livro gentilmente cedido pelo doutor Fernando Rubim, Processo Judicial Previdenciário. Parabéns, viu? Ótimo, ótimo. Doutora Ana Helena, quero lhe agradecer pela presença. Sempre às ordens. Foi um prazer. Aprendi muito hoje, muito. Fiquei muito animada com essa live. Muitas informações que deixaram a gente, não é, doutor Ney, bem motivados. Outras, assim, um pouco mais cautelosas, mas foi excelente. Voltem mais vezes. Boa noite para todos. Nós vamos insistir para que eles voltem. Doutor Fábio Souza, meus agradecimentos em meu nome, em nome da doutora Helena, do doutor Fernando Rubim, da Rede Previdência e desses tantos e tantos telespectadores, não é, que passaram por aqui e puderam desfrutar, né, desse momento com seus ensinamentos. Eu que agradeço, Ney. Muito obrigado mesmo. E deixa aí anotado, viu? Queremos você aqui mais vezes. Vai ser um prazer. Doutor Fernando Rubim, nosso grande mago, essa potência, né, esse cabedal de conhecimento aí fabuloso, sempre transmitindo com muita emoção, com muita vibração, esses seus ensinamentos, não é? Eu lhe perguntei àquela hora, né? Parece que já são 18 obras, é isso mesmo? É isso mesmo, 18 obras aí, entre coordenações e livros publicados, né? E os últimos dois aí, inclusive a Andréia Lima Cerqueira é minha aluna do time de elite, então conheço bem ela aí, e também é da diretoria científica do IBDP, além de uma aluna, colega, né? Uma pessoa absolutamente qualificada, fico muito feliz por ela ter ganho o prêmio, e eu já estou anotando aqui para contemplá-la aí adequadamente, né? E só renovar minha satisfação de estar nesse espaço aqui com vocês, e, Ney, quando precisar aí da minha colaboração, aí, da minha energia, e também da minha simpatia. Né?
Conte comigo. E para o Fábio dizer que é um amigo, um colega aí que estamos nos aproximando mais recentemente aí nos eventos, né? E eu tenho a convicção que a gente se aproximando, eu só tenho a ganhar aí com o conhecimento, com a sensibilidade dele, né? E desejar que ele continue aí tendo muito sucesso aí na profissão, porque a gente respeita demais a magistratura no Brasil, né? O advogado, antes de qualquer outra coisa, é o que mais admira aí o juiz, né? A função do juiz, que é uma função muito difícil, né? De um país, como tu falou, de terceiro mundo aí, né? De muitas vezes aí a gente tem que, dentro dessa lógica de país de terceiro mundo, eu digo, né? Que ser o judiciário, que ser o último poder aí, o último bastião da justiça no Brasil é uma responsabilidade muito grande. E eu particularmente, muitas vezes eu sou bastante enérgico nas minhas posições, mas sempre com respeito muito grande ao Poder Judiciário e acreditando que a gente tem que dialogar mais, né, em busca aí das melhores soluções, né, e dos três poderes, querendo ou não, do Legislativo, do Executivo, do Judiciário. A gente tem certeza que é do Judiciário que a gente espera os melhores resultados, do respeito ao STF e do respeito a todos os demais tribunais aí que cumprem a sua função constitucional. Muito bem, doutor Fernando Robim. Tenho certeza que nós precisamos sempre, sempre dos seus ensinamentos. E agora me permita lhe dizer, como diria um nordestino. Ele diria: eita, caba da mulher está retado de simpatia. Ô, gota serena. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.